o mundo de Gregório do Vivier, Lula é um gênio político, uma pessoa super flexível, que tirou 40 milhões da pobreza e que fez o melhor governo de todos os tempos do Brasil. Mas e na verdade, o que aconteceu? Algumas das informações que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo foram retiradas do livro Não Senhor Comuna, volume 2. E se você não quer passar vergonha na internet falando um monte de besteiras que nem o Gregório do Vivier, eu aconselho vocês a darem uma lida não só no Não Senhor Comuna, volume 2, como no volume 1. E quem quiser comprar o livro, eu deixo o link aqui nos comentários para vocês. Comprando por esse link, vocês estão ajudando o canal. Mas se vocês quiserem ganhar um exemplar desse de graça, assiste o vídeo até o final que eu vou explicar o que vocês têm que fazer. De novo, o Gregório do Vivier vomitou um monte de besteiras em mais um episódio daquele programinha totalmente sem graça que ele faz na HBO. E que está disponível aqui no YouTube também. Assistindo aquilo, eu cheguei a ficar emocionada. Gente, eu tava quase votando no Lula. Só que não. Porque eu leio e sei o que aconteceu na realidade. Mas antes de entrar no assunto principal do vídeo, que é o governo Lula, eu preciso comentar um detalhezinho que o Boquita... Boquita, Gregório, Boquita. Falou sobre o fim da escravidão e o surgimento da república no nosso país. Nas palavras de Gregório do Vivier, a abolição da escravatura foi a conciliação da elite para evitar uma reforma agrária. E mais, a proclamação da república foi a conciliação da elite latifundiária com o exército, quando não fazia mais sentido para esses setores continuarem apoiando a monarquia. Ele só esqueceu, como sempre os comunistas, eles esquecem alguns detalhes assim que são um pouco importantes para esse assunto que ele abordou. O estopim para a queda da monarquia foi justamente a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Foi por causa disso que os latifundiários se revoltaram contra a monarquia. Mas aí eu não vou entrar nesse assunto, vou deixar de tema de casa. Acho que tem algum vídeo meu falando sobre isso, se tiver eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. Mas vamos ao assunto lulístico, que é o assunto deste vídeo. Então, segundo Boquita... Boquita, Gregório, Boquita. Nosso paizinho Lula tirou 40 milhões da pobreza, ele é um gênio político e é uma pessoa super flexível. A gente vai dar empurrada se não respeitar a gente. Teve avanços inegáveis no seu governo e blá blá blá, todo aquele blá 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 que a gente já sabe. O caso é que Lula surfou numa onda de fatores externos que acabaram por beneficiar o seu governo. Mas para ser justo nessa avaliação, a gente não pode ficar só com os números do governo Lula. A gente tem que comparar esses números com o número de outros países no mesmo período. E também a gente tem que prestar atenção em qual foi a herança que esse governo deixou. Um governo não pode ser julgado apenas pelo que acontece durante o seu mandato. A avaliação deve levar em conta o que ele deixou como herança para seus sucessores. E quando analisamos por esse prisma, podemos inferir que o legado que Lula deixou para Dilma ajudou a sua sucessora a ter um dos governos mais sofríveis da história deste país. Mas então, quais foram os fatores que beneficiaram o governo Lula? Eu vou elencar aqui alguns dos fatores que tem no livro, eu vou resumir essa parte, é um capítulo, e de novo eu vou recomendar que vocês leiam para ter informação mais completa. Isso aqui é só um resumo, tá, pessoal? Efeito China. As commodities que são precificadas em dólar tiveram seus preços aumentados graças ao enfraquecimento do dólar. Espaço para a expansão do crédito, já que o endividamento das pessoas era baixo quando comparado ao de outros países. Dólar fraco. O dólar caiu de 3,50 no início de 2003 para 1,54 em meados de 2008. E o dólar, que vinha sendo uma moeda forte até 2002, não se desvalorizou a partir daí somente em relação ao real. Ele se desvalorizou em relação a uma cesta contendo as principais moedas do mundo e tal desvalorização foi até 2011, quando passou a se recuperar. Vamos combinar aqui que a pessoa não precisa ser muito inteligente para entender que essas coisas que eu falei aconteceram não foi por nenhuma medida brilhante do Lula. O Lula se beneficiou disso, mas isso não aconteceu em decorrência do governo dele.
Preciso desenhar? Mas vamos analisar um outro fator. Vamos analisar o percentual do PIB brasileiro com relação ao PIB mundial. Cachorro. O que eu vou ler aqui para vocês são as palavras de um economista e professor da UNB. Roberto Ellery disse em março de 2016. Segundo dados do FMI, em 2002, um ano antes do PT chegar ao governo federal, o PIB brasileiro correspondia a 3,2% do PIB mundial. Hoje, segundo estimativas do FMI, corresponde a 2,84%, menos do que em 2002 e menos que os 3,17% de 2010, último ano de Lula. Então, antes do Lula, o percentual do PIB brasileiro com relação ao PIB mundial era de 3,2%. No final do governo Lula, era de 3,17%. Ou seja, o PIB brasileiro cresceu porque o PIB mundial cresceu. Era uma situação mundial que estava favorecendo esse crescimento e não a genialidade política do Lula. Até porque se dependesse disso a gente estava ferrado. E lembra que eu falei para você sobre o Brasil ter expandido de forma artificial o crédito? Todo mundo feliz, minha casa, minha dívida, ganharam até um cartãozinho de crédito para comprar eletrodomésticos. Mas toda ação tem uma reação. E o que acontece quando o governo faz isso? Os incentivos causados pela expansão artificial do crédito até podem gerar efeitos benéficos a curto prazo. Mas como a teoria austríaca dos ciclos econômicos explica, efeitos ruins tendem a aparecer no longo prazo, como, por exemplo, um aumento dos preços e aumento dos endividamentos. Uiá! Mas e não foi bem isso que aconteceu mesmo? Esse pessoal da escola austríaca devia ter uma bola de cristal e eles conseguiram prever o futuro. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da péssima qualidade dessas obras do governo e também na inadimplência que a gente está vendo por aí. Vou deixar essas questões de lado. Faz de conta que isso não está acontecendo. Eu ainda poderia falar aqui nesse vídeo para vocês sobre o maravilhoso pagamento da dívida com a FMI, que eles tanto falam por aí, e que na verdade não foi um pagamento de dívida, foi só uma troca de credor e que, diga-se de passagem, a gente teve um prejuízo com essa troca. De novo, eu vou recomendar para vocês que leiam o livro, porque lá explica bem direitinho o que aconteceu aí. Eu também poderia falar sobre o aumento da carga tributária, que todo mundo sabe, o que acontece quando se aumentam os tributos, estagnação da economia, desemprego, que a gente está vendo no Brasil, não é por acaso. Mas a culpa é do Temer, só do Temer. Claro que o Temer faz parte do governo petista e tal, faz parte. Mas dizer que a culpa toda é do cara é, um pouco de, falta de estudo. Não sabe que isso foi gerado por ações anteriores a ele. Não estou defendendo o vampirão, por mim podiam todos estar fora do governo, porque pra mim é tudo comunista, tudo farinha do meu saco. Eu vou deixar esses outros itenzinhos aí pra vocês como tema de casa. Leiam o livro que vocês vão entender melhor o que eu tô falando. A verdade mesmo, como vocês puderam ver através do PIB mundial, é que o governo brasileiro apenas acompanhou o crescimento que estava acontecendo em muitos outros países do mundo. E nós desperdiçamos uma excelente oportunidade de fazer com que o Brasil crescesse de forma sustentável. Lula, um presidente medíocre, não teve a competência necessária para que o Brasil pudesse ter se colocado na rota de um crescimento sólido e mais sustentável. Aí veio Boquita. A Boquita, Gregório, ó a Boquita. E diz que, abre aspas, tirar Lula da disputa é igual deixar o Neymar no banco. E como se não bastasse a incompetência do Nove Dedos, ele ainda chefiou um esquema criminoso de desvio de dinheiro dos cofres públicos, o maior de todos os tempos. Não do Vivier. A gente não acredita nessas pesquisinhas do Datafolha que dizem que o Lula iria ganhar a eleição. Tampouco a gente confia nas urnas eletrônicas, que claro que poderiam dar a vitória para ele, uma vez que elas são fraudáveis, já foi comprovado várias vezes, e o simples fato de se ter uma verificação de votos secreta já é um crime em si. Então, não do Vivier. A gente não quer um presidiário chefiando o Brasil. Mas quem ficou até aqui essa parte do vídeo, é claro, quer saber como é que faz para ganhar esse livro, que é um livro autografado pelo Evandro Sinotti e é muito fácil. Antes de dizer
Tô parecendo aqui o João Kleber, né? Fazendo um monte de suspense. Eu preciso dizer quem é que foi o ganhador da semana passada. Na semana passada ganhou o nosso amigo Leandro Espiritual. Eu adorei esse perfil. Leandro Espiritual com o seguinte comentário: o socialismo funciona, amiguinho empoderados. Você que não sabe passar fomes ou não está estagnado em um concursos estaduais. Foi o comentário que teve mais curtidas. Então vocês já sabem. É só comentar aqui nesse vídeo alguma coisa relacionada com o assunto que eu falei, que tá fácil esse assunto para comentar, e o comentário que tiver o maior número de curtidas no próximo domingo vai ser o ganhador da semana que vem. E na semana que vem vai ter outro vídeo e eu vou dar mais um livro, então tem várias chances ainda. Acompanha o canal, dá joinha no vídeo, se inscreve para me dar essa força, até porque eu só vou dar o livro para quem for inscrito, né? E até a semana que vem.